Hoje eu vou propor para vocês uma conexão com a arte do sentir de cada um, mas trazendo de dentro para fora. Eu ouvi meio por cima o que aconteceu, até pela Elisa, que sempre tá com a gente, né? Mandei uma mensagem, não sei como que ela tá. Pensei na gente fazer uma abertura. Pensei não. A gente vai fazer uma abertura. Convido vocês a se sentarem ou deitarem confortavelmente para a gente fazer essa abertura, esse manto de proteção. Vamos respirando, trazendo conexão com a família individual, espiritual de cada um, com o nosso guia, com o nosso mentor. Hoje com a presença do Mestre Kuthumi, do raio da sabedoria, hoje sobre o amor e a proteção do Arcanjo Gabriel, do Arcanjo Rafael e do Arcanjo Miguel, colocando-nos dentro de um manto, de um cobertor ou de um tubo, da qual a gente se torna invisível. E que o nosso campo, na individualidade de cada um, vibre uma cor, a cor que vai conectar com a tua família, com o teu mentor. Pedindo a proteção do guardião individual de cada um, dos guardiões estelares, dos pleiadianos, dos arcturianos, andromedonas, dos sirianos. Vamos sentindo o nosso corpo relaxar. Vamos sentindo o nosso ambiente protegido, acolhido, seguro. Vamos imaginando uma nova configuração para o nosso ambiente, para a nossa casa,
do nosso trabalho, para todos os nossos familiares, amigos, animais. Vamos sentindo a nossa casa, esse local que nós estamos, se transformando num local calmo, sereno. Hoje, o trabalho vai ser diferente. É no silêncio que nós vamos sentir o nosso campo. Vamos sentir o nosso corpo. Vamos sentir os lugares dentro de nós. Traga na tela mental um momento da qual você se sentiu muito feliz. Que essa felicidade preencheu todo o seu ser. Até parecia que você não estava aqui, na Terra. Vai liberando, vai sentindo o seu corpo liberar. Vai sentindo o seu coração. Vai sentindo pulsar. Vai sentindo o seu chakra coronário expandindo, como se tivesse um funil nele aberto. E vai entrando essa energia cristalina e que vai ficando com várias cores conforme vai passando pelo seu corpo. E aí você fica em silêncio, só sentindo a energia. Observa cada local que ele vai passar essa energia. Cada lugar que você sentir a energia passar, você diz uma palavra amorosa. É como se essas palavras fossem fazer um carinho. Como se essas palavras pegassem e colocassem no colo. E deixa liberar. O olho lacrimejar. Vai abrindo esse peito para expandir. Coluna ereta.
Vai sentindo o teu corpo integrando com outros 6 corpos, uma sintonia, uma sincronicidade. Vai sentindo o fluxo da quinta dimensão, alinhando os 7 corpos. Vai sentindo o amor explodir no seu peito. Sinta entre as sobrancelhas um pingo de chuva, um colírio, abrindo a visão e conectando através da pineal todos os seus 7 corpos ou mais. Sinta no seu chakra laríngeo todas as expressões de resistência, abrindo e saindo a voz, o riso, o canto, a fala, uma respiração forte. Liberando e ativando o cristal. No chakra cardíaco, esse diamante verde, esse cristal verde, pulsando, conectando com o comando Esmeralda, com a frota do comando Esmeralda. Arcanjo Rafael, todos dos raios verde do comando Esmeralda, Hilarion, fazendo pulsar no seu sangue os códigos, as frequências da verdade, da verdade, da verdade, que abre todas as portas internas, abrindo as portas do coração, a porta da mente, a porta da matéria, para a verdade. Junto com a força de um Cristo, para que a vontade divina flua, fortalecendo a verdade. No equilíbrio, ativamos a Maria, o raio da ternura, da compaixão, da benevolência, da misericórdia, para que a verdade cresça no amor que és e que torne um manto interno e externo no nosso campo,
que feche todas as nossas malhas. E com essa dualidade do sagrado feminino e masculino, com essa representatividade de Mãe Maria e de Cristo, Sananda, possamos emanar dos nossos corações para nós, para todos que vieram antes de nós, os nossos antepassados, para a nossa rua, condomínio, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso estado, para o nosso Brasil, país, para todos os países do mundo, para o planeta. E que através do fecho desse coração, nos conectamos com todos os locais que essa luz da verdade, do amor, possa fluir e trazer a cura através da verdade, a esperança, a fraternidade, o amor. Vamos, no silêncio de cada um, por alguns minutos, emanar a luz que vier no coração, ou um sentimento, ou uma vontade de ir, de agradecer para todo o planeta. Vamos imaginar o planeta Terra em torno da luz. De repente, o planeta Terra está em volta das cores do arco-íris. E todos os seres vivos contidos nele recebem e trocam a energia de amor, de transformação, de cura, de libertação, de amor. Vamos inspirar, tenta segurar o ar o máximo que você conseguir, de forma que seja confortável. Vai trazendo a atenção para o momento presente, para o agora. Vai sentindo as batidas do seu coração, vai sentindo o sangue correr nas tuas mãos, vai sentindo
a sua medula óssea trabalhando, vai sentindo os seus pés, vai sentindo o seu estômago, o seu aparelho reprodutor, de xixi, sua bexiga, seus pâncreas, seus rins, seus pulmões, nas suas glândulas, no seu sistema linfático. E para finalizar, você sente aquelas cores do arco-íris em volta do teu campo, fechando toda a malha magnética, todo esse campo, fechando no amor, fechando na luz. Mentaliza agora aquela situação que não está muito clara, que está te exigindo um pouco de esforço. Alguma pessoa, mentaliza ela em volta dessa cor, desse arco-íris. Mentaliza sua mão no coração dela, dele, ou essa situação nas tuas mãos, em formato de oração, de agradecimento. Você pede com toda a sua fé, com todo o seu clamor e amor, em verdade, para que seja transmutado, que seja derramado verdade, que seja derramado amor, e que essa situação você comanda que se dissolve. Se for algum medo, que ele se dissolva. Porque essas cores são mágicas e são capazes de integrar e nutrir pois pulsamos o nosso ser hoje, conectado com a consciência que somos, junto com nossa divina presença, nosso eu superior, pulsamos na mesma energia, com as mesmas cores do arco-íris. E assim é derramando a verdade, o amor, e mostrado que é real. Vamos respirando umas 3 vezes e aí voltamos para o momento presente. A cada soltar, a gente vai soltar toda a confiança, todo o amor. E
verdade. E no 3, a gente volta. 1, 2, 3. E aí, Marcinha, tudo bem? Nossa, tô longe. Nossa, tudo bem, graças a Deus. Quer compartilhar? Ai, essa semana eu tava assim naquela Tá sem energia, som. sabe? Tá saindo? É, não tá ouvindo? Agora sim, agora foi. Ah, então, essa semana eu tava naquela energia de mágoa e ressentimento. E faz mal, porque a gente já entende o processo, né? Você já entende que tudo foi necessário, que tudo era um plano combinado e que as pessoas só vieram para te mostrar aquilo que você precisava ver. Mas aí, de vez em quando, você entra naquela criança. E aí, nessa meditação, eu consegui, assim, amenizar, entender, né? Voltar no meu adulto. Foi muito bom mesmo. Te agradeço. Às vezes a gente escolheu estarmos humano aqui, né? Poderíamos estar em outros lugares, outras galáxias, fazendo outras coisas, mas a gente escolheu. Então, aí a gente sente. Eu lembro muito daquele filme Soul, que é da Alminha. Uhum. Então a gente tá aqui para experienciar. E um propósito muito maior, né, do que no momento presente, às vezes a gente não tem noção, mas a gente tem que confiar no propósito. E muitas vezes a gente se magoa, ou a gente tem um sentimento ali, que a gente já vem tanto na nossa carga sanguínea, espiritual, energética, que conforme a gente vai se empoderando, a gente vai cada vez mais cortando ela. E é um processo, até que acredito que chegue uma hora que zere, sabe? Mas eu tenho aprendido muito, muito no final do ano pra cá, que como isso já tá no campo, eu sinto. E aí quando eu sinto, não com esse raciocínio, com esse mental, mas com o mental superior, é como se eu fosse só um portal para passar, eu sentir na matéria e na própria matéria eu poder transmutar e dar luz. E eu fugia muito disso, muito. Porque você sente, não só a mágoa, é tudo, né? Então, o trazer a adulta, a mulher, eu acho que é integrar todas. Porque a criança, quando ela vem muito conectada com o plano, né? Ela vem muito ainda aqui. Então, ela vem com aquela intensidade de soltar, né? De experienciar e deixa eu aumentar a minha percepção aqui. Qual que é a minha percepção? Qual que é essa minha percepção? E a criança vem muitas vezes para trazer para o adulto uma outra forma. E aquele adulto já carrega algumas mágoas, né?
E aí a criança não entende, ela entra naquele sentimento ali e ela fica, não, mas é tão fácil, vamos ficar de bem, né? Assim. E o olho adulto, pesado do adulto, que já está muito tempo nessa atmosfera aqui, traz. E então é lindo quando a gente acolhe a nossa criança, porque ela não estava errada, não tem certo e errado, mas ela não estava errada em, em sentir, porque ela via no campo mágoa, ela via no campo tristeza, ela via no campo medos. A gente falou isso no Sagrado Feminino de sexta, os bichos papões. Ela vê, ela via dos que vieram antes, né? E aí ela vem para dissolver. Então, eu acho que eu venho muito desse final de ano para cá, de novembro para cá, pegando leve, sabe? Integrando mesmo todas, a anciã, a madura, integrando essas consciências que fazem com que eu olhe e traga esse amor. E aí, quando eu consigo entender o que é esse amor, e é irracional, não é. Não tem palavras no meu sentir para materializá-lo, mas quando eu integro, como se eu vejo assim, como se fosse 7 corpos. Então, uma criança, sabe? Tipo, o feto, a sementinha, o feto, a criança, aí o setênio da criança, depois uma adolescente, aí faz os 7 corpos. A madura e a anciã, e depois a energia que vai. Então, quando eu integro tudo, eu fortaleço no agora, sabe? E que lindo. E eu identificar no soltar, tá aqui? E o soltar é muito bonito. É muito bonito, sabe? Teve uma parte que assim ficou leve, tudo ficou leve. É assim aquela importância assim, que tava um peso muito grande e aí de repente foi uma leveza assim que desceu. Sabe? A gente, uma grande mentora, mestra, humanamente falando, ela falou uma vez pra mim assim, ela falou assim, você nunca está só. E chegava uma hora que eu falava isso da boca pra fora. Mas quando eu entendi da boca, até me emociona, da boca pra dentro, passa muito rápido. Então, quando vem esses sentimentos, os momentos que é novo, de uma perspectiva, chamá-los no nosso interior, assim, sabe? Me ajuda. Eu não, humanamente, não tô sabendo lidar. E isso não é vergonhoso. Isso não é mais ou é menos. É, é pedir ajuda para quem sabe nos ajudar. Alguém que eu brinco, né? Que vê 360 enquanto a gente tá vendo 5, 10, 15%, sabe? E é lindo. É muito lindo isso. E às vezes é doloroso, mas quanto mais a gente vê o processo, não de ver de fisicamente, pode até ver fisicamente. Quando a gente mais vai identificando, mais leve vai ficando. Pra gente dar um choque, assim, mas ainda. Que bom. Você entrou mesmo, você entrou com uma energia, agora já tá com outra, assim.
foi muito bom mesmo. Eu tinha consciência que não estava legal, que não estava bom, que estava denso. Mas você parece que você passa uma nuvem assim, você fica cego, você não consegue nem pedir ajuda, igual você falou. É difícil até pedir ajuda, mas é bom É, que me trouxe clareza. sabe, Márcia, a gente tem é, tantos hábitos assim adquiridos que que é isso, parece mesmo que entra, né? Aquela nuvem assim, mas conforme a gente vai tendo um pouquinho de clareza, sem sua pressa, mas um pouquinho de clareza, você vai cada vez mais chamando mais rápido, sabe? Cada vez mais vai chamando mais rápido, vai se conectando, vai se integrando, sabe? Para poder liberar, para poder. Mas isso, quando eu te falei assim, quando eu não. A sensação que eu realmente estava sozinha. Sozinha. Não só fisicamente, mas era o todo. Parecia que eu estava sozinha. Parecia que, tipo, nem sombra eu tinha, sabe? Assim, quando você. E aí, quando essa grande mestra falou pra mim assim, falou assim: você nunca tá sozinha. E aí, no momento que eu já achava que eu tava realmente muito sozinha, muito, 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 de dentro pra fora, assim, era de dentro pra fora. Não era o externo, não era nada. O externo até movimentava, mas era do interno. E quando ela falou isso, e eu comecei a clamar mesmo, com fé, sabe? A clamar, a. Duvidava no começo, mas eu falava assim: não, eu não tô sozinha, não é possível. E aí sempre vinha sinais, de alguma forma, alguma sincronicidade que traziam para essa certeza. E aí acho que a cada hora vem uma etapa, né? Cada hora a gente vai passando por uma etapa, sabe? Mas a gente vai diluindo. E aí a gente vai criando novas maneiras de escolher. Porque quando eu entendi que a gente tem o poder da escolha, aí a gente faz com aquela voz bem tímida assim, né? Ai, eu escolho. Eu escolho. Aí, às vezes até trêmula, né? Ai, eu escolho com medo. Aí vai as coisas vai modificando assim. Aí você vai ganhando mais força. E aí essa mágoa ou qualquer outro sentimento que a gente denominou assim, ele vai, entra, se mostra e passa. A gente já não retém mais, né? Mas é aquela coisa, você fica o tempo todo pedindo sinal, sabe? Para dizer, mostra para mim que eu não tô sozinha, mostra para mim isso, mostra para mim aquilo. E é engraçado que eu li um livro e ele falava exatamente disso, que tem uma hora assim que você tem os sinais, você tem ajuda, mas tem uma hora assim que eles cessam, porque eles querem ver você dar o seu próprio passo à frente, você ir sozinho, né? De você se sentir segura com você, de você, né? Mas aí você fica com medo de novo, igual uma criança. E aí pede de novo, vai, me dá mais um sinal, mostra pra mim. Então é uma barreira que a gente tem que vencer ainda. Você Mas sabe que é, são os processos, né? Eu fui muito assim. E aí foi quando eu te falei que parecia que nem eu tava comigo. Era muito louco. Parecia que eu não tinha nada, nem ninguém. Eu não... Nem externo e nem interno. Mais que eu tivesse externo, era como se eu não enxergasse o externo. E uhum, dentro era nada. era um vazio, um oco. Eu passei por isso também.
E aí é muito louco, porque chega uma hora que parece a redenção, sabe? E aí vai, aí você vai. E aquilo vai te levando, e aí você vai só sentindo. E eu questionava muito antes o que que era intuição. Aí as pessoas me explicavam, mas eu não conseguia. Depois desse estágio, eu comecei a entender o que era intuição, a minha forma, sabe? E eu acho que foi necessário, porque eu criei, né, aquela situação. Mas É, eu acho que é necessário para esse processo de acordamento, né? Se a gente fica naquela zona de conforto, você não aprende nada, não vai entrar atrás de nada. Então, às vezes, é preciso entrar essa noite escura aí, dessa dor intensa, de que foi onde que eu fui procurar. Eu não queria mais aquilo, porque estava um vazio muito grande. É, tudo é uma alavanca, mas é legal ter ajuda, muito legal mesmo, muito bom. que bom. A gente vai se ajudando, a gente vai se curando, a gente vai trazendo pra gente outras perspectivas. A gente vai. Eu gosto muito, acho muito gostoso quando a gente compartilha aqui, porque a gente traz uma humanidade, a gente traz a vulnerabilidade, a gente traz o que é estar humano aqui. É, porque aí você se depara e você vê que a outra pessoa também passa pelo mesmo processo que você passa. E aí você acha assim, que às vezes eu me achava assim, nossa, só eu que sou problemática, só eu que sou doida, só eu que sou mal agradecida, só eu que sou isso, né? E de repente você ouve as outras pessoas e de diversa faixa etária, né? Não é só a idosa, não é só a jovem, é todo mundo. Então Passa você por se esse. sente igual. E aí, nesse processo que você começa a esvaziar. Porque nesse processo a gente também acredito que cai numa pegadinha também do conforto, porque eu vejo pra ti, tu também tá numa zona não legal. Ah, então não sou eu sozinha. E aí, quando a pessoa estabiliza ali, né? Tipo, ah, não sou eu, então tá. Mas quando vem uma pessoa que ela quebra o paradigma, que ela fala, eu estava ali, eu fiquei ali, Eu sei mas como é que dali eu funciona. saí, dali eu saí. Foi no meu tempo, foi no meu processo, passou tal, 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 mas eu tô aqui. Eu acho que ela é essa, por isso tem esses movimentos, né? A gente abre um fecho de esperança, de eu gosto muito do termo vontade divina, como se aquela pessoa te colocasse assim, sem ela saber assim a mão no coração e ela desse aquela recarga assim de vontade divina, vai lá, tenta mais um pouquinho, sabe? E desejo para nós, né, para quem for ver depois também, que essa semana seja muito leve, muito que a gente possa realmente pegar leve com a gente. Sim, a leveza, porque às vezes você faz um bicho de sete cabeças e não é esse bicho de sete cabeças. Às vezes a gente olhar só um pouquinho por fora, só um pouquinho, né? Porque quando você está no olho do furacão, você não enxerga nada. Você não vê solução, você não vê saída, mas se a gente se afastar só um pouquinho, só se permitir, dá para me fazer um pouquinho diferente, E aí aí já fica mais fácil. você vai mudando essas formas de pensar. Você
Se o furacão vem, você já pensa logo na solução, porque é um treino, é uma prática. É todo dia um pouquinho. É todo dia um pouquinho eu pensar, o que que eu vou, peraí, eu vou. A Márcia chega, aí tem a, sei lá, Mariazinha, a gente chega e tá falando mal. Ou eu entro naquela frequência e vou naquela dança de falar mal também, ou eu falo, não, peraí, não. E ali só no combate, não. Mas só emana amor, né? Porque aí a gente vai treinando. Aí quando chega um furacão perto da gente, aí a gente pode estar mais fortalecida pra se deixar ele entrar, sair, entrei no furacão, já olhe, uau, qual que é a próxima, qual que é a solução? Como que eu posso? Então são treinos, são formas, são observações que a gente tem que trazer pro dia a dia, sabe? Que ajuda muito e faz um diferencial muito grande quando a gente começa a se observar, mas sem medo de observar e sem ativar o julgamento. Não, eu tenho isso, então como que eu faço para trabalhar isso? Eu ainda tenho mágoa da Marinhazinha. Como que eu faço? Qual é a solução para isso? Ah, eu tenho que emanar amor, ainda não consigo 100% de verdade que o meu corpo reaja, que minha mente reaja, que meu coração se integre e reaja. Não. Então eu vou fazendo um pouquinho. Porque essa verdade, quando se olha, eu acredito que ela impulsiona tanto, tanto, do que uma falsa verdade, né? Tipo, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí o corpo fala, a mente não para, aí ela usa isso pra começar a cavucar outras coisas. E quando a gente olha e traz, fala, opa, peraí, o que eu posso fazer? Sabe? A Aninha deve ter caído no meio do caminho, agora que eu vi. Caiu, a internet dela tá oscilando, ela falou. Ah, é, nem vi, tirando escrevendo, nem vi. Então tá, amor, vamos fechar o canto. Vamos finalizar com a com o amor de Maria, como uma mãe, que ela possa nos conduzir durante essa semana e todos os tempos, para que derramamos o nosso olhar a ternura, a serenidade para conosco e para com o outro. Que possamos conectar com o coração e transbordar amor com a mesma facilidade ou mecanismo como a respirar. Que assim seja. Gratidão. Gratidão, tirar uma foto nossa bem linda. Gratidão, gratidão. Linda. Obrigada por estar aqui. Cadê aqui, pessoal? Obrigada por estar aqui. Até a próxima segunda. Aí você vê se a gente faz a cada 15 um sagrado feminino. Chama Tenda Sagrada. É às sextas, às 20 horas. Eu acho que eu E não tô nesse grupo.
Não, a gente tem o valor de troca simbólico, porque eu gravo, tal, aquele lá Uhum, sustenta esse aqui que é gratuito, né. uhum, E agora eu convidei terapeutas para agregarem ali, né, vai vindo pra gente ir nessa união mesmo do feminino, sabe, uhum. desse amor de Maria a gente espalhar. Tá, depois você coloca o convite de novo no grupo? Eu acho que eu não peguei. Coloco, tá bom, Tá, coloco sim, tá. Beijo, boa semana, beijo. qualquer Você coisa me também. chama, tá bom? Beijo, Gratidão. gratidão, tchau, tchau.